Para você ligado no Campo e Prosa Podcast, seja muito bem-vindo a mais um episódio dessa série de conteúdos que estão focados em trazer novidades, em trazer informações técnicas importantíssimas sobre nossa linha de biosoluções. E no episódio de hoje, dentro de nossa linha de biosoluções, falaremos sobre uma das mais importantes, a linha de inoculantes, que tem muita coisa técnica, que tem muita informação, que eu tenho certeza que vai te agregar muito mais ao acompanhar esse podcast a partir de agora nos principais canais digitais em que a Rovensa Next marca presença. E para falar sobre esse assunto, temos, como sempre, uma pessoa especializada no tema. E hoje estamos recebendo nossa especialista em treinamento agronômico, Thaís Zanata. Thaís, seja muito bem-vinda a esse episódio do Campo e Prosa Podcast. Olá, Lucas, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui para a gente trocar uma ideia e trazer um pouco mais de informação a respeito dessa temática tão importante nos dias de hoje. Pois é, estávamos até agora, inclusive um pouquinho antes dessa gravação, trazendo um webinar, uma aula, para os nossos clientes, uma transmissão ao vivo com a galera do campo e falamos bastante sobre inoculantes. Tem muita informação legal, tem muita coisa importante, né? E dentro disso tudo tem o fósforo. Do fósforo, a gente vai falar do FOSAP. Conta para nós que relação que tem uma coisa com a outra, por que nós vamos falar de fósforo? Bom, primeiramente porque o fósforo ele é o segundo nutriente que é mais requerido pelas culturas. O fósforo ele faz parte de uma molécula que nós chamamos de ATP e que é a molécula energética das culturas. Sem essa ATP, sem essa energia, as culturas elas não conseguem fazer os ciclos, não conseguem crescer, não conseguem se desenvolver. Essa molécula de energia, essa ATP que é formada pelo fósforo, é o que vai fazer com que seja a roda gire, os metabolismos ocorram, que seja translocado os açúcares pela planta. Essa molécula de ATP, ela é produzida lá na fotossíntese, no ciclo primário, depois ela participa do ciclo de Calvin, então sem o fósforo, a gente tem a fotossíntese que ela fica limitada, vai ter deficiência de fotossíntese. Então, são N fatores. O fósforo vai ser importante na questão de floração, de enchimento de frutos. A gente, sem fósforo, em resumo, Lucas, sem fósforo, a gente não vai ter plantas que vão crescer, se desenvolver e produzir. Então, nós precisamos dar uma atenção muito grande a ele, né? Mas por que a gente traz, então, ele para falar, né? Por que essa preocupação tão grande? Hoje, o fósforo, 50%, a gente utiliza ele praticamente como um fertilizante na linha de plantio, certo? Praticamente metade do que nós estamos utilizando ali, nós estamos perdendo. Então, 50% é a eficiência. Os outros 50%, a gente tem essa perda, principalmente porque o fósforo, ele fica absorvido ao solo. Então, no Brasil, nós temos condições que favorecem essa absorção. Então, nós temos solos que são altamente intemperizados, solos que têm uma alta quantidade de ferro, de alumínio, e nós temos uma prática que se chama da supercalagem, que daí nós temos altas quantidades de cálcio. Tudo isso faz com que esse fósforo fique absorvido, ficando menos disponível para a planta. Então, hoje, os nossos produtores estão tendo que colocar muito mais a adubação, aumentando a quantidade, porque eles já estão considerando essa absorção. Só que o fósforo, ele é uma fonte finita. Hoje, nós temos praticamente toda a demanda nossa, ela é importada. Nós temos ferro para aproximadamente mais uns 800 anos. E depois vai se terminar. Então, nós estamos cada vez mais falando em sustentabilidade, né? Pouco antes a gente falava que a sustentabilidade não é só ambiental, é importante, mas também é econômica. Então, nós temos a questão que precisamos achar outras ferramentas para otimizar o uso desse fósforo, para que eu não perca metade, para que, além de ambientalmente ser melhor, que sobre. Que aquilo que o produtor está aplicando realmente seja aproveitado, porque metade do que ele está pagando do fertilizante, ele está perdendo.
Isso é muito curioso, né? Como é que pode você usar um produto? Imagine isso em qualquer outro cenário. Você usa um produto, usa uma solução e 50% simplesmente vai embora. É, E aí eu tenho que pôr o dobro, eu tenho que pagar o dobro, né? isso Então, aí. pro ambiente é terrível, pro bolso do agricultor nem se fala. E nós precisamos cuidar porque o fósforo, além de nós estarmos perdendo, né, essa metade que fica no solo absorvido, a gente precisa cuidar porque ele está na solução, ele vai para uma forma que a gente fala que é lábil, ou seja, é uma forma que é facilmente quebrada. Né? Então, existem algumas estratégias que nós podemos lançar mão que vai fazer ele voltar para a solução e para a planta absorver. Mas a maior preocupação é que a grande parte desse fósforo ele fica absorvido e ele se torna não lábil, ou seja, ele fica indisponível para a planta. E até hoje não existe nenhuma ferramenta que consegue fazer ele voltar. Então, nós precisamos lançar mão de estratégias para que a gente não deixe esse fósforo chegar nessa fonte, né? Chegar nessa forma dele se tornar não lábil, porque depois ali nós temos uma reserva de fósforo finita, que ao longo do tempo vai se acabar, mas a gente está com uma grande fonte de fósforo que está não lábil e que a gente não está conseguindo aproveitar. Então, a grande preocupação hoje dos estudiosos é o quê? É nós acharmos ferramentas que vão otimizar a adubação para que eu não tenha mais que estar colocando porque eu estou perdendo. Realmente o que eu colocar, eu conseguir colocar a necessidade da planta que vai ser realmente aproveitada e achar ferramentas para que essa absorção, esse fósforo não lábil, ele seja reduzido. Né? Então, é um conjunto de estratégias. E dentro de todas essas estratégias, tem uma que vem ganhando muito os holofortes, que vem ganhando muita fama, que é o que a gente chama das bactérias solubilizadoras de fósforo. Porque aí nós encontramos um problema. Então, se o agricultor usa, ele consegue ter o aproveitamento só de metade, aí você vai entrar nesse ponto justamente de estratégias, né? É aí que entram as bactérias, que são os famosos inoculantes. Tem para nitrogênio e, nesse caso, para fósforo. Então, eu deixo a pergunta para você, né? O que são essas bactérias solubilizadoras de fósforo? Pois bem, Lucas, elas são micro-organismos que são extremamente sensíveis, mas que eles têm um potencial, através da liberação de alguns ácidos, através da formação de alguns agentes quelantes, como sideróforos, de disponibilizar o fósforo, né, deixar mais fósforo disponível na solução do solo. Então, por exemplo, na Rovensa, nós temos uma biosolução que se chama FOSUP. O FOSUP, ele é um produto que é formado por Pseudomonas florensis, uma bactéria. Essa bactéria, ela está na concentração de 2 vezes 10 na oitava unidades formadoras de colônia por ml, ou seja, uma alta concentração. Nós também temos esse produto, a gente pode estar fazendo a aplicação dele via foliar, via TS, ou podemos também estar fazendo no suco de plantio. Então, essa bactéria, como é que ela vai funcionar? Ela vai produzir 8 tipos de ácidos. Esses ácidos, eles vão quebrar aquela ligação dupla que o fósforo fez, ou seja, aquele fósforo que estava lá lábil, esses ácidos têm essa capacidade de quebrar essa ligação e fazer com que ele torne a voltar para a solução, torne a ficar disponível para a planta. Também, essa bactéria, essa Pseudomonas, ela tem a capacidade de formar esses agentes quelantes, que é como se fosse a pata de um caranguejo. E aí esse agente quelante vai pegar esse fósforo e vai proteger. Não vai deixar com que esse agente quelante se ligue a outros compostos, né? Geralmente no solo, esse fósforo vai se ligar a ferro, a alumínio, a cálcio. Então, ele estando quelatizado ali, não vai conseguir se ligar, fica mais disponível na solução. E aí, dessa forma, a gente vai ter mais fósforo disponível por mais tempo durante todo o ciclo da soja ou de qualquer outra cultura. E ela vai absorvendo conforme a demanda e as necessidades que ela vai ter. Bacana. Bom, você falou sobre a Pseudomonas, que é ali a bactéria que está envolvida na produção do FOSAP. E aí eu me lembrei de uma frase que foi falada no treinamento há tempo atrás, que é a seguinte: a bactéria em si não é uma biosolução.
A biosolução é depois que ela é formulada. Aí sim é que é o FOSAP. Então, o FOSAP é a biosolução que nós estamos trazendo para o campo. Quais são os benefícios do FOSAP na prática? Nós vamos ter, então, uma maior disponibilização de nutriente, seja o nutriente que está ali retido. Nós vamos ter uma otimização da adubação. Então, aquele 50% de perda, a gente reduz, né? A gente faz com que o produtor tenha uma maior eficiência, um melhor aproveitamento da adubação de fósforo que ele está utilizando. Nós vamos ter promoção de crescimento. Essa biosolução, ela tem sinalização que faz com que nós tenhamos maior sistema radicular e automaticamente, maior sistema radicular, a gente tem uma parte aérea melhor desenvolvida, com um maior vigor. E tudo isso culminando em maior produtividade das culturas e essa maior produtividade com melhor aproveitamento da adubação e uma biosolução com um custo baixo, a gente tem uma rentabilidade, né? O tripé da sustentabilidade fechado. E no final chega no objetivo que é produtividade, que é rentabilidade, que é o que nós temos que entregar de valor para o produtor. Isso. Tudo que a Rovensa pensa, faz, sempre é pensando em aumentar a produtividade, mas o mais importante é a rentabilidade. É o quanto vai sobrar lá no final para o produtor, né? É o que faz pagar a conta. Pois é, a conta que realmente importa. E, de fato, assim, né? Os micro-organismos ou os inoculantes são micro-organismos vivos. A gente sempre que vai falar sobre a nossa cadeia de produção, a gente fala sobre o padrão farmacêutico, cuidado para que esse micro-organismo fique vivo o mais tempo possível, para que ele realmente tenha todas aquelas necessidades de temperatura, pressão, tudo isso muito cuidadosamente feito. E no campo? Porque até que está sob nosso controle, a gente sabe que tem uma galera cuidando disso. Saiu da Rovensa Next, foi transportada, chegou no campo. Quais são os cuidados que o produtor tem que ter ali para manejar e também para aplicar? Porque a aplicação, imagino eu, está totalmente ligada ao resultado dele, né? Isso mesmo, Lucas. Então, quando a gente fala para ter sucesso na utilização dessas biosoluções, nós precisamos primeiro selecionar uma cepa que tenha um alto potencial, que tenha a especialidade em solubilizar fósforo e em promover crescimento. Depois que nós selecionarmos essa cepa, ainda ela não é produto. Nós precisamos formular. Então, a formulação ela é extremamente importante, porque nós precisamos garantir que essa bactéria ela consiga sobreviver no caminhão, a temperaturas altas, né? Que fique ali no mínimo 1 ano na prateleira, que tenha um tempo de vida maior. Depois disso, a gente precisa fazer com que essa formulação seja produzida em larga escala. E aí, a gente entra para a nossa fábrica, como você falou, uma fábrica de extrema qualidade, referência para muitas outras, né? Todo padrão farmacêutico, toda automatizada, então nós não temos contato humano. E esse produto, ele sai dali com uma alta qualidade. E aí ele chega lá no campo. Lá no campo, nós vamos estar aplicando uma biosolução altamente eficaz. Mas ela só vai fechar o ciclo da eficiência dela se a gente souber utilizar. Então, nós estamos trabalhando com um micro-organismo que é sensível. Então, diferente de nós, que temos uma pele que nos protege contra a radiação UV, o micro-organismo não tem. Então, nós temos que cuidar, fazer as boas práticas de inoculação. Nós precisamos trabalhar longe do sol, temperaturas amenas, a gente não pode deixar esse inoculante exposto. A gente precisa fazer a inoculação em menos de 24 horas, a gente precisa estar fazendo a semeadura. Não podemos fazer semeadura no pó, precisamos ter umidade naquele solo, porque essa bactéria ela precisa se multiplicar e se reproduzir. E a água é essencial para esse processo, né? Então, nós precisamos ter um equilíbrio nutricional, porque essa bactéria, ela precisa de nutrientes para completar todo o ciclo dela, certo? Então, esses são alguns pontos que a gente precisa ter cuidado. Mas, a gente sabe que, às vezes, o operacional é rápido, são áreas muito extensas, né? E pensando em facilitar o operacional,
a Rovensa, ela tem uma solução, uma outra biosolução, que vai auxiliar a aumentar a longevidade, a viabilidade desses inoculantes, né, no caso aqui do FOSUP, e que também vai fazer com que a gente tenha a garantia, né, do funcionamento e facilite lá. E essa biosolução, ela se chama Sinflex, que é um protetor osmótico de inoculante. Então, esse produto ele tem uma base oleosa e que ele vai encapsular cada uma das células dessas bactérias e ele vai conferir essa proteção. Então, a gente pode tratar a semente com o FOSUP e nós temos 10 dias para poder fazer a semeadura, que nós garantimos essa proteção. Se nós plantamos, nós tivemos áreas do cerrado que faltou chuva. Então, automaticamente, se eu trabalho só com inoculante, a gente vai ter perda de muitas células porque não teve umidade, né? E aí, quando eu trabalho com o Sinflex, por 10 dias o Sinflex consegue manter, né, essa planta, essas células, essas bactérias hidratadas, ou seja, elas não vão sentir esse efeito dessa falta de água. Então, a gente tem essa tecnologia sempre pensando em melhorar e lá no final a gente ter os resultados, ter a famosa sustentabilidade, né? Novamente comentando. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre alguns cases, alguns resultados que a Thaís vai trazer de experiência, mas eu tenho algumas curiosidades. A primeira com relação à formulação, né? A garantia, né? 2 vezes 10 a oitava, isso significa lá 200 milhões, né? No fim das contas, para quem, né, para o produtor que às vezes ouve essa 2 vezes 10 oitava, 1 vezes 5 a noite, o que isso de fato na prática significa? E aquela questão dos 12 meses, né? Que isso tem que chegar vivo lá no final. Importante isso, Esses Lucas. 2 pontos para produtor na prática, tá? O que isso significa na prática? Então, quem pegar uma embalagem do FOSUP vai ver lá, concentração bacteriana, 2 vezes 10 na oitava, UFC por ml. Então, o que quer dizer? UFC significa unidades formadoras de colônia. Então, são pequenas colônias ali de bactérias que são contadas. A nossa concentração, ela está por ml. Existem muitos produtos no mercado que está por litro. Então, se a gente pegar essa concentração e dividir por 1000 para transformar por ml, a gente vai ver que é diluído. E acaba que aquela concentração que às vezes era mais barata ou porque estava lá por litro se tornava maior, quando eu coloco as unidades iguais, ml por ml, a gente vê que a nossa fica muito mais concentrada e também com um custo muito mais acessível. Então, primeiro a gente precisa cuidar quando é ml e quando que é litro. Essas unidades formadoras de colônia, existe um máximo também. Então, dentro de 1 ml cabem 1 vezes 10 na 12 unidades formadoras de colônia. Então, se nós encontrarmos produtos que têm 10 na 13, 10 na 15, já a gente tem que acender um sinal de alerta, porque não é possível, não cabe toda essa quantidade dentro, certo? Por que o nosso é 10 na oitava, né? Justamente por conta da formulação, que foi a forma que nós conseguimos fazer com que lá no final a gente entregasse essa concentração e conseguisse ter resultados importantes. Porque essa 2 vezes 10 na oitava é a concentração que vocês vão encontrar lá no final dos 12 meses de garantia. Então, os inoculantes são produzidos anualmente, justamente por ser micro-organismo, um tempo de validade menor. Então, as pessoas devem estar utilizando o FOSUP com poucos meses de fabricação. Quando sai da fábrica, essa concentração ela é muito, muito superior. Ele vai morrendo, né? Ele vai diminuindo ao tempo, né? Então, ela é muito maior. Então, quando a gente compra esse produto e faz a utilização, com poucos meses a gente está colocando muito mais do que está aqui. Né? Essa garantia é o que a gente precisa para registro e é o que a gente vai entregar lá no final do prazo da validade. Legal. Outra curiosidade que eu também, né, imagino que seja do agricultor às vezes, é que acho que se fala mais do nitrogênio, até do que o fósforo, quando se fala em inoculantes, né? E o nitrogênio, pelo que eu aprendi, ele tem lá os nódulos das raízes. É diferente do fósforo, né? Sim. Não tem nódulo, né? Não, a gente não visualiza nódulo, né? Então, quero saber se o bradyrhizóbio funcionou, a gente arranca uma planta de soja e vê a formação dos nódulos.
A Pseudomonas, nesse caso, a gente não visualiza. Então, a Pseudomonas, a gente fala que ela é uma bactéria de vida livre, ela fica ali no solo, certo? Ela coloniza a rizosfera, ela coloniza esse solo, ela produz esses ácidos, certo? Ela vai também induzir a planta para algumas produções de alguns fito-hormônios. Então, a planta vai produzir mais raízes e aí a gente vai ter mais fósforo na solução, com maior volume radicular, e aí a planta mesmo que vai comer esse fósforo, vai beber esse fósforo que está ali na solução, né? Então, essa Pseudomonas, ela não vai entrar na planta, ela consegue sobreviver sozinha ali no solo mesmo. E que também achei interessante que daí quando se usa junto com o Bradyrhizobium, o Pseudomonas aumenta o tamanho da raiz, que dá também lugar para fazer mais nódulos do nitrogênio. Perfeito, porque a gente só vai ter aqueles nódulos, a nodulação, ela só é formada em raízes novas. Então, quando eu trabalho um Bradyrhizobium, um Azospirillum junto com a Pseudomonas, eu tenho mais volume de raiz, mais raízes novas, mais nódulos vão ser formados. Então, eu vou ter uma combinação de fatores. Além de eu ter o fósforo, eu também consigo ter uma maior fixação de nitrogênio. Ou seja, os dois nutrientes que a planta requer em maior quantidade, eu vou ter esse fornecimento. E o mais importante, um custo mínimo, certo? E eu não vou estar prejudicando o meio ambiente, porque nós precisamos dar atenção para isso também, né? Que legal. E a linha da Rovensa Next também conta com produtos para essa finalidade. Temos o Atmo, temos também, além do Fosap, né, o Azofix. Tem novidade chegando por aí, mas tudo isso é tema para um próximo podcast. Na verdade, nós temos tema para gravar dezenas de podcasts aqui, né? Para a gente fechar o tema Fosap, a Thaís trabalha mais para o sul do país, né, como especialista em treinamento agronômico na Rovensa Next. Conta pra gente alguns cases, alguns resultados que te chamaram a atenção ultimamente. Então, Lucas, o que a gente observou? Alguns casos, quando eu trabalho, né, até mostrei antes, quando eu trabalho só com um Bradyrhizóbio, uma inoculação, a gente tem uma produtividade, a planta responde, é nitrogênio. Então, a gente teve um trabalho que trabalhou só com um Bradyrhizóbio, inoculação básica. Na soja, a gente colheu 58 sacos. E aí, quando eu coloquei um fósforo, um solubilizador de fósforo junto, o Fosap, no caso, eu fui para 62 sacos. 4 a mais. 4 sacos a mais. E quando eu somo mais tecnologias, quando eu coloco o Azospirillum e quando eu coloco principalmente o Sinflex para proteger, eu saio de 58 e eu vou para 68. 10 a mais. Então, são 10 sacos a mais. Quanto que isso custa para o produtor? Custa um saco. Então, a gente tem 9 sacos líquidos de soja. Nós temos, sem nós estarmos contando, ao melhor aproveitamento do fertilizante, né? Então, assim, esse é um resultado muito importante que nos mostra o quanto nós precisamos, sim, trabalhar de forma correta, com produtos de confiança, mas que entreguem produtividade. E a gente tem outros casos. Nós tivemos mais de 30 ensaios de Fosap no Brasil, e a média de todos esses ensaios ficou em cerca de 5,9 sacas a mais, né? Só diferindo a adição do Fosap lá no tratamento de sementes. A gente tem resultados aonde que nós trabalhamos com ele via foliar e tivemos lá seus 4 sacas de incremento. Uma coisa importante que me veio agora é que, em hipótese alguma, a gente recomenda a redução da adubação fosfatada. Então, a gente tem casos de incremento de produtividade, a gente observa muita coisa positiva, porém, a gente está entrando para otimizar essa adubação. Então, em nenhum momento a gente vai recomendar que o produtor tire ou pare de reduzir. Então, lembre que daqueles 50% de eficiência, uma das ferramentas que o Fosap tem é aumentar. Bacana, esse foi mais um Campo e Prosa Podcast, recebendo Thaís Zanata, a quem eu agradeço demais pela participação. Muito obrigada, Lucas, obrigada pela oportunidade. Temos muitas coisas ainda para a gente conversar, né? Sigo à disposição.
Um grande abraço, muito obrigado por mais uma audiência em mais um episódio do Campo e Prosa Podcast. Acompanhe a Rovensa Next nas redes sociais, aqui no canal do YouTube, deixe aí o seu joinha, assine, coloque o sininho das notificações, afinal de contas, sempre que chegar um novo conteúdo, aí você será acionado. Um grande abraço e até a próxima.